porque estão tão acostumados com o peixe na mão que já não quer aprender como pescar. Mas nós estamos vivendo um tempo que as coisas estão mudando no contexto da igreja, irmãos. E se aqueles que não entender que é preciso aprender a pescar, vão ter sempre dificuldade de conter o seu peixe. Porque está num tempo que Deus está nos mostrando, irmão, que nós precisamos aprendermos a pescar. E não é mais tempo de ficar esperando o peixe na mão. Eu estava observando algo que aconteceu no decorrer dessa semana, que eu até falei para minha esposa, eu acho que pode ser que nós não vemos mais essa pessoa vir na igreja. A pessoa me procurou e simplesmente a procura foi que, tipo assim, dava a entender que a pessoa queria e não, irmão. Uma coisa que eu estou procurando usar, irmãos, é aquilo que eu estou aprendendo. E uma coisa que eu estou aprendendo é saber lidar com as pessoas, é saber conversar com as pessoas. E não conversar com as pessoas, a gente percebe muitas vezes algumas coisas que as pessoas, a atitude, a visão da pessoa. E eu não vou pela visão da pessoa. Irmão, nós aqui somos todos servos de Deus. E não espere que eu fique olhando para você como um coitadinho, como uma coitadinha, porque eu não vou fazer isso. E a gente sabe que tem muitos que estão vivendo esse contexto, que quer que a gente fique olhando, ai coitadinha, e eu não vou olhar assim, irmão. Porque eu sei que nós somos servos do Deus vivo e Deus ele quer abençoar tanto eu quanto você. Só que de que maneira que Deus vai fazer isso? É através do conhecimento da palavra de Deus. É através da instrução da palavra de Deus. Alguém disse para mim quinta-feira, pastor, o senhor falou aquilo lá e eu fiz tudo errado no mesmo dia. Meu Deus. Durante o dia eu fiz tudo errado daquilo que o senhor falou. Eu falei, tá. Qual que vai ser o resultado? Vai dar errado. Então nós como cristãos temos que entender, irmãos, calma aí, o que Deus quer para nós nesta última hora? O que Deus quer nos ensinar através da sua palavra? O que Deus quer mostrar para nós? Então na quinta-feira eu falei aqui sobre a questão de nós trabalharmos no sentido de viver no contexto de nós estar nos prevenindo. E eu usei como símbolo aqui a formiga, que ela se previne no verão para poder colher, para poder desfrutar no inverno. E aí eu estava vendo aqui em Provérbios, lá no capítulo 6, o escritor vai dizer assim, vai ter com a formiga preguiçoso, vai aprender com ela. E aí eu estava dizendo a questão aqui de nós aprendermos, assim como Salomão. Por que Salomão era um homem sábio? Porque ele aprendia com as coisas simples da vida. Ele aprendia com as formigas trabalhando, ele aprendia com os gafanhotos trabalhando, ele aprendia com as aranhas na casa dele. Agora vai para pensar, um rei ficar observando uma aranha na casa dele. Nós vamos falar no próximo domingo, porque nós temos a outra quinta para falar do gafanhoto e nós temos a outra domingo para falar sobre a aranha. Mas hoje nós vamos falar sobre o coelho. A Bíblia vai dizer que o coelho é um povo frágil, um povo fraco, mas que constrói a sua casa na rocha. Então aqui vai ser o quê? O fraco construindo no forte. Jesus vai dizer que nós devemos construir a nossa casa na onde? Na rocha. Porque Jesus sabe que nós somos frágeis. Nós somos fracos. O salmista vai dizer que nós somos pó. Então, irmão, nós não temos condições de dizer eu posso, eu sou forte, não. É o Deus que nós servimos que nos faz forte. É aonde nós estamos estruturados é que nos dá condições de vencer as coisas da vida, as adversidades da vida. Então não é a capacidade nossa, mas é a capacidade daquele a qual nós estamos construídos, que é o Senhor Jesus. Então percebe que Salomão está observando os coelhos fazendo as suas casas. E ele vai dizer assim, os coelhos são um povo débil, um povo frágil, porém constrói a sua casa na rocha. E ele vai dizer também que os coelhos, até mesmo com os outros seres que ele falou aqui, eles são sábios e são adotados de sabedoria.
Irmãos, primeira coisa, nós temos que entender que nossas vidas tem que estar construída, tem que estar na rocha que é o Senhor Jesus. Se nós queremos permanecermos firmes, vencer, nós temos que estar edificando nossa casa na rocha. Porque nós estamos sempre ouvindo dizer, ó, vai vir os ventos, vai vir as dificuldades, vai vir os problemas. Mas nós estamos edificados na rocha. E aí nós vamos suportando, nós passa por isso. Por que alguns estão ficando no meio do caminho? Por que alguns estão desistindo? Porque não estão querendo edificar sua casa na rocha. E eu entendo também, irmãos, que todas as vezes que Deus vai trazer para a igreja uma palavra onde vai confrontar a realidade, muitos já não aceitam. Já não aceita. Foi o que eu disse. Muitos estão querendo peixe, mas não estão querendo aprender a pescar mais. Muitos estão querendo que Deus entre com a providência, mas não estão querendo mais edificar a sua casa na rocha. Muitos estão querendo que a gente faz por eles, mas não quer fazer por si mesmo. E aí vai viver naquela vida, irmão, onde que vai correndo. Corre para um lado, corre para o outro, tenta se esquivar daqui, tenta se esquivar de lá, mas não entende o que Deus realmente quer. Quando nós entendemos que Deus quer para nós, fica muito mais fácil. Eu não estou dizendo aqui que esse tema é para nós buscar sabedoria, para nós não deixar de passar por dificuldade. Não é isso. Mas buscar de Deus sabedoria para poder facilitar nossas vidas. Então, quando nós estamos estruturados na rocha, que é Jesus, assim como esses coelhos, eles constroem a sua casa na rocha, por quê? Porque eles estão buscando o quê? Proteção. Proteção. Eles sabem que eles são frágeis. Eles sabem que se vir um ser maior do que eles para poder pegar eles, é presa fácil. Porque eles não conseguem lutar de igual para igual. Eles não conseguem, por exemplo, se uma raposa tentar pegar eles, eles não conseguem fugir. Assim como que o outro animal tentar acatar eles, eles não vão conseguir. Só que eles entendem, calma aí, se nós constrói na rocha, elas podem até vir, mas depois que nós estiver aqui dentro, ninguém pega. Depois que nós estivermos na rocha, ninguém toca. Quando eles constroem a casa na rocha, eles também estão fazendo o quê? Um ato onde eles vão ter o quê? Uma proteção, mas também vai ter para eles condições de eles dormir seguro. Eles estão protegidos e também os filhos protegidos. Os filhotes. Os filhotes. Vai estar num contexto que vai estar protegido também. Porque quando eles der as suas crias, não tem risco de outro animal pegar as crias deles, porque estão dentro da rocha. Só que o que eu aprendo também, irmãos, que a rocha, para ser construída, leva tempo. E é uma coisa que o povo nos dias de hoje já não sabe mais esperar. Quer tudo para da noite que é hoje, quer para hoje, que é amanhã. E não sabe, irmãos, e eu estava vendo esse dia um vídeo sobre um cara dizendo assim, ó, vai acabar os pedreiros. Vai acabar os pedreiros. E aí ele estava mostrando as casas que já vem pronta, é só montar elas, é só montar. Mas por quê? Por que esses engenheiros eles estão em busca disso? Porque eles querem ganhar dinheiro e eles sabem que o povo quer cada vez mais facilidade. Agora eu pergunto, será que essas casas aguentarão um vendaval? Será que essas casas realmente aguentam a tempestade? Pode ser que não. Mas muitos vão optar por essas casas por ser muito mais rápido de construir. Só que no reino de Deus é diferente. Por isso que estamos vendo uma dificuldade daqueles que estão dizendo assim, eu quero servir a Jesus e permanecer em servir a Jesus. Porque está vendo uma dificuldade daqueles que estão dizendo assim, eu quero fazer as coisas para Deus e não estão fazendo. Porque as pessoas estão achando que Deus é um Deus que fala hoje e faz amanhã. E não, e Deus trabalha com tempo. Construir a casa na rocha, irmão, leva tempo. Só que quem entende os benefícios de construir,
é que vai esperar, que vai fazer com paciência. Construir a casa na rocha exige de nós paciência. Paciência é uma estrutura e nós sabemos que vai levar tempo. Os nossos filhos crescer com uma estrutura, eles precisam entender que vai levar um tempo. E nós também precisamos disso, porque são fases diferentes que eles estão vivendo. E nós temos que respeitar isso. Então percebe que quando Salomão está falando sobre a questão do coelho, nós aplicamos no contexto que Jesus também fala sobre a questão da providência, de estar se prevenindo. E se nós pegar também e trazer para o Salmo 91, nós vamos ver também benefícios para nossas vidas. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Aonde que é o esconderijo? A sombra do Onipotente descansará. Então, quando nós estamos edificados na rocha, Deus concede para nós descanso. Descanso. Aí agora eu falo, irmãos, quem sabe desfrutar de um bom descanso? É um tolo ou é um sábio? É um sábio. Porque o tolo não consegue dormir porque ele está preocupado com tantas coisas e muitas vezes ele nem sabe o que é desfrutar de um bom sono, descansar e confiar em Deus. Isso é para quem? É para sábio. E para sábio o quê? Que entende que Deus concede isso. O salmista vai mostrar no Salmo 91 que aqueles que confiam no Senhor, aquele que está debaixo, que está protegido pelo Senhor, que está descansando em Deus, ele vai aprender a agir com Deus num ato de confiança, de gratidão. Então, quando nós olhamos para o contexto que nós estamos falando, que é o contexto de buscar sabedoria, nós temos que aprender, irmão, que a vida, ela é simples, mas é nós que dificultamos ela. É nós que dificultamos ela. Eu tenho certeza que no decorrer de hoje, você já pensou talvez umas 3 vezes sobre alguma coisa que você vai ter que resolver amanhã. Talvez por algum momento você passou na tua cabeça que alguma coisa pode acontecer. E isso vai fazendo com que nós vamos perdendo aquela confiança em Deus, aquela esperança em Deus. Só que nós vamos ver aqui de que maneira que nós podemos facilitar nossas vidas. De que maneira podemos facilitar a nossa vida? Pastor, como que eu posso fazer para que eu possa facilitar a minha vida? A primeira coisa que você pode fazer, você pode praticar a gratidão. Praticar, gratidão é praticável. Gratidão é praticável. E nós podemos praticar a gratidão. E quando eu pratico a gratidão, as coisas começam a ficar mais fácil. As coisas começam a facilitar. Porque daí eu começo a olhar com uma visão diferente para a minha vida. Eu começo a olhar com uma visão diferente para aquilo que está acontecendo. Facilitando. As coisas vão ficando mais fáceis. Porque daí, em vez de eu ficar questionando, eu vou agradecer. Em vez de eu querer ficar cobrando a Deus, eu vou somente agradecer. Essa semana ontem acabou a gasolina da minha moto. E aí quando eu saí da rodovia, não está marcando direito aquele coisa, eu nem atentei. Eu saí, era para ir para o trabalho e voltar e ia dar a gasolina. Só que daí eu mudei de roda esses dias agora e eu acabei tendo que ir na casa do meu pai, voltei e eu não lembro se fui em outro lugar, mas eu acabei que saindo da rota do trabalho para casa e aí a gasolina não deu. Só que eu nem me atentei para isso. Então quando foi ontem, quando eu estava voltando do serviço, do trabalho, quando eu saí da rodovia, que eu entrei na pista auxiliar, a moto acabou a gasolina. E aí eu disse, obrigado Deus. Obrigado. Porque a gasolina acabou porque eu não me atentei para isso. Só que se acaba na rodovia, o risco era muito maior. A federal poderia passar e eu poderia receber uma multa. Poderia vir um caminhão de uma vez e não dá tempo de frear.
porque ela vai bordar de uma vez. Quando acaba a gasolina, corta de uma vez. Mas aí eu poderia praticar a ingratidão, eu poderia questionar, eu poderia reclamar, mas o que eu fiz, eu pratiquei a gratidão. Obrigado, Deus. Sabe por quê? Porque daí fica mais fácil, porque em vez de eu ficar me carretando, falando, me cobrando, por que eu não abasteci, por que eu não olhei, por que eu não fiz isso? Não, obrigado, Deus. Obrigado porque eu vou empurrando até o posto e vou abastecer de novo e vou para casa. Então, irmão, aí você facilita as coisas. Você facilita a tua vida porque você está praticando a gratidão. Mas também tem uma outra maneira que nós podemos também praticar nas nossas vidas, usando a sabedoria que Deus tem nos dado, para nós podermos facilitar nossas vidas. Pararmos de ficar fazendo questão de tudo. Tem pessoas que fazem questão de tudo. Eu mandei uma mensagem e não me respondeu. Eu não gostei. Aí eu não aceito. Gente, tem pessoas que estão atrás disso. Eu fiz uma ligação e não me atendeu. Eu não gostei. E aí fica... Isso vai tirando, vai sugando a tua energia, isso vai te colocando para baixo, isso te enche de pensamentos negativos, isso coloca um monte de coisa na tua cabeça. Facilita a tua vida, meu irmão. Facilita a tua vida, minha irmã. Para de ficar fazendo questão de coisas bobas. Alguém um dia falou bem assim para mim assim, olha, você sabe que tem alguém que não gosta de você, né? Trabalha aqui. Aí eu falei, não faço nem um pouquinho de questão, porque eu não estou aqui para poder agradar ninguém, eu estou aqui para fazer meu trabalho. Se gosta de mim ou não, isso aí é independente. Eu vou ficar fazendo questão. Falaram de você, e daí, deixa falar. Eu aprendi, irmão, que uma pessoa machucada, ela sempre vai querer machucar o outro. Uma pessoa que quando ela age assim, é por causa que ela também está com uma ferida ainda, está aberta aquela ferida, então ela acaba transferindo para outra pessoa aquilo que ela está sentindo. Foi o que eu falei para meu filho hoje. Hoje eu cheguei em casa, sentei com ele, falei alguns minutos com ele, fiz algumas perguntas para ele, sentei com a Samara, conversei com ela, fiz algumas perguntas para ela a respeito de como que está na escola. Samuel, como que está na escola? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Falei para eles que vai ter momento que vão ter emoções. Porque emoções, irmão, pode ser a emoção. Tristeza gera uma emoção, alegria gera uma emoção, nojo gera uma emoção. E eu falei para eles sobre isso e eu disse para eles, sim, vocês vão ter que aprender a lidar com as suas emoções. Vai ter pessoas que não vão gostar de vocês e vocês precisam aprender isso. Vai ter pessoas que vão falar de vocês, que vão zoar de vocês, você precisa aprender isso. Porque, irmão, nós temos que entender uma coisa, nós não podemos ficar fazendo questão disso. Isso suga a nossa energia e dificulta a nossa forma de viver. Você imagina você acordar para ir trabalhar amanhã pesado. Acorda para ir para o seu trabalho já acarretado, com um monte de pensamento, porque você vai ter que ver alguém que não gosta de você. Você vai ter que ouvir alguém que às vezes não quer o teu bem. E vai dificultando. A gente vai ouvir algumas pessoas, e as pessoas dizem assim, me ajuda em oração. Por quê? E como eu falei, irmão, tipo assim, quando a pessoa fala comigo, logo eu já pego. Eu já pego. Por quê? Quando a pessoa fala assim, me ajuda em oração. Aí eu falo, o que está acontecendo? Então está acontecendo isso, isso, isso. Eu já pergunto, qual é as decisões que você tem tomado? Quais são as suas atitudes? Eu pergunto. Porque se a pessoa está tomando a decisão errada, eu vou morrer de orar e Deus não vai fazer nada. Eu não vou perder tempo com isso. Não vou, não. Você não quer orar? Não é que eu não quero orar, porque eu estou entendendo que a pessoa está querendo que eu faça, está querendo que eu ore, só que eu não tomo uma atitude, não tomo uma postura. Foi o que eu disse aqui. Eu cheguei na pessoa e disse assim, o que está acontecendo? Então está acontecendo isso.
Depois eu vou falar na área mental, na tua área sentimental. Deixa eu falar para você. Primeiramente, na área espiritual, você precisa ter uma postura. Precisa afirmar com Cristo, aceitar Jesus, fazer assim, 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 assim. Agora, na tua área sentimental e na tua área mental, parar de ficar alimentando esses pensamentos teus. Parar de ficar agindo assim, assim, assim. Ah, é verdade. Sabe por quê, irmãos? Porque senão ela vai ficar o quê? Fazendo o quê? Só orando. Só orando. Eu já fiz campanha de oração para pessoas que as pessoas estão do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque Deus até age. Mas quando Deus está começando a clarear a mente das pessoas, porque a Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas. E aí quando Deus começa a clarear, abrir a mente da pessoa, a pessoa ela novamente volta para aquele estado de vítima. E se bloqueia, e simplesmente volta a ser um coitadinho, uma coitadinha. E aí quer vir insistindo. Irmão, não adianta. Então se você também entende que tem pessoas da tua volta que você está tentando ajudar e não quer ser ajudada, seja verdadeiro com essa pessoa. Seja verdadeiro. Irmão, eu sou aqui na igreja, no trabalho, com a minha família, eu sou verdadeiro. Esse dia eu cheguei numa pessoa da minha família, eu falei, não, é o seguinte, mano, se você não tomar uma postura, as tuas coisas ficam do mesmo jeito. Ah, mas toma uma postura na tua vida. Você está vivendo uma vida aí que você sabe que não está bem, toma uma postura, toma uma decisão, faz alguma coisa. Mais não. Toma uma decisão, faz alguma coisa na tua vida. Irmão, se você está fazendo certo, por que não dá certo? Olha a lógica. Se você está fazendo certo, por que não dá certo? Nós temos que pensar isso. Se a pessoa está fazendo errado, vai dar errado. Ah, pastor, mas se orar, Deus vai dar a vitória. Deus não dá a vitória, irmão. Porque a pessoa está fazendo errado. E a pessoa quer continuar fazendo errado. Agora, quando a pessoa está fazendo errado, ela é instruída e ela quer fazer o certo, aí Deus age. Porque a pessoa tomou uma decisão e tomou uma mudança de postura. Então nós temos que entender, irmão, que nós temos que pararmos de nos preocuparmos com coisas banais. Coisas banais. Coisas banais. Coisas que, sabe assim, não vai te edificar em nada, não vai te trazer, não vai. Então calma aí, por que eu vou ficar me preocupando com isso? Por que eu vou ficar fazendo questão disso? Ah, o pastor não me cumprimentou. Ah, eu não desanimei. Ah, o irmão não me cumprimentou. Ah, eu acho que não vou para a igreja mais. Ah, o irmão olhou com cara feia para mim. Irmão, tem dia que o irmão vai ter cara feia. Sabe qual que é o defeito do nosso ser humano? É achar que as pessoas têm que estar o tempo todo sorrindo para nós.